Oi gente, tudo bem? Olha, eu hoje aqui tô de professora, fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é ensinar. Na verdade, hoje nós vamos dar sequência à nossa série Empresas Feitas para Crescer. Eu não sei se você já ouviu ou já viu, com certeza, algumas empresas que são a mesma coisa desde que você era criança. Por exemplo, é aquela padaria que é do mesmo dono, é aquele mini supermercado, é aquele chaveiro, é a mesma pessoa, é do mesmo tamanho, tem a mesma fachada. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse ciclo de vida de uma empresa. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça conosco? E sabe uma das coisas que estão me motivando a fazer isso? É que eu vi uma pesquisa no Sebrae essa semana muito interessante, que até o final de 2019, olha que nós estamos em agosto, né? Até o final de 2019, nós vamos ter mais de 8 milhões de MEI, microempreendedor individual. Ou seja, o sonho do brasileiro é empreender. Eu não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa que diz que é o quarto maior sonho do brasileiro é ter o seu negócio próprio. Ele pede apenas para viajar, né, conhecer o Brasil, ter a casa própria e ter o carro próprio. E depois já vem o desejo de empreender. Então, mais do que ter uma carreira de sucesso, a maior parte das pessoas deseja ter um negócio de sucesso. E eu acho isso fantástico. Mas antes de eu continuar esse conteúdo, eu quero pedir uma coisa para você. A gente tem compartilhado muito conteúdo e eu acredito que seja relevante. Então compartilha, marca alguém que você acredita que vai ser importante, vai inspirar. Até porque a jornada do empreendedor ela é um pouco solitária e é por isso que eu tenho muito prazer em compartilhar esse conhecimento, porque eu sei o quanto uma informação, o quanto um conhecimento bem estruturado pode virar uma chave, pode mudar a nossa concepção sobre as coisas. Bom, então vamos lá, você já viu que eu tô aqui, né, com as minhas ferramentas na mão, a gente mudou o cenário, o Zé tá aqui, o Gui estão aqui de olho, eles não gostam de aparecer não, viu gente, mas eles estão trabalhando, o Digão tá aqui do lado e a gente trabalha em equipe. E aí eu quero falar para você um pouquinho hoje sobre uma coisa chamada, um ciclo, né, então é por isso que a gente tá aqui nesse quadro hoje. Existe uma coisa chamada ciclo de vida do produto. Sou muito boa de desenho não, mas dá para você entender. Toda vez que você cria um produto, esse produto ele tem a sua fase inicial, ele tem a sua fase de maturação, né, de maturidade, né, até onde ele chega aqui, e depois ele tem uma fase que a gente chama de declínio. E normalmente quando você vai lançar um produto, ele tem um período para ele entrar no mercado, para ele ser conhecido no mercado. Isso acontece com produto, isso acontece com empresas também. Acredite, existem milhares de empresas no Brasil que faturam milhões e que você não conhece, que você nem imagina que eles têm o produto que eles têm. Por quê? Nós temos um país gigante e apesar das redes sociais, apesar da facilidade que a gente tem informação hoje, é muita informação. Então todo produto ele tem isso. Isso aqui chama-se ciclo de vida do produto. Então, quando um produto ele entra no mercado, ele demora um tempo, né, para ele começar a fazer essa curva de crescimento. E aí, até vamos mudar aqui, né? A gente tem a nossa curva de crescimento e depois até o momento em que ele tem a sua maturidade. Quando você não trabalha bem essa maturidade, ele começa a ter um declínio. Vamos dar um exemplo clássico das faculdades, mas eu acredito que seja bem interessante, que é as Havaianas, né? Havaianas é um case de sucesso justamente porque ela teve uma revisão no seu ciclo de vida. Os mais, não vou dizer mais antigos, né? Mas as pessoas que conhecem Havaianas desde o início, talvez se lembrem, e se você pesquisar nas redes sociais, você vai se lembrar, você vai ver que a Havaianas, no início, ela era um produto feito para durar, né? Havaianas não soltam as tiras e não tem cheiro. E quem representava, né? Qual era a pessoa que representava Havaianas? Era o Chico Anísio. Ele se comunicava com as pessoas que trabalhavam muito e precisavam de um produto que fosse durável. Mas o que aconteceu? Então, a Havaianas, ela se tornou ela chegou na maturidade ali, né, da sua existência enquanto chinelos, né, enquanto sandálias havaianas, e aí começaram a chegar os concorrentes. E a Havaianas, como qualquer outro produto que não se reavalia, ela entrou em declínio e ela começou a perder mercado.
Só que o que aconteceu? Eles fizeram uma revisão de produto e entenderam que o mercado estava com um novo posicionamento, o mercado tinha uma nova necessidade. E então o que eles fizeram? Trouxeram modelos, atrizes e atores, pessoas que estavam na mídia, fizeram, redesenharam, né? Podemos dizer assim, eles redesenharam o produto e também redesenharam a comunicação desse produto. E o que aconteceu? Nós podemos dizer que essa nova Havaianas, ela voltou uma fase de inserção, é como se ela tivesse começado de novo. Ela teve um crescimento, só que agora ela não mais entra com uma fase de declínio. Por quê? Porque a empresa totalmente atualizada e atenta para isso, começa a fazer novos trabalhos, começa a fazer campanhas que são específicas, e hoje nós não temos mais um modelo de Havaianas, nós temos N modelos, N cores, estão em N lugares no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque quando você não estuda o seu produto, quando você não estuda o mercado, você vai ter um declínio. Aí você vai falar, peraí, mas eu não entendi, você disse que ia falar sobre o crescimento, empresas feitas para crescer, o crescimento de uma empresa. Pois é, eu quero fazer uma analogia hoje do ciclo de vida do produto com o ciclo de vida de uma empresa. O que acontece? Toda empresa, eu gosto de comparar o nascimento de uma empresa com o nascimento de uma criança, porque é a mesma coisa, né? Você tem um sonho, você vai dar à luz a esse sonho, e a fase inicial de uma empresa vai nascer também um empresário, assim como quando nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe, que acha que vai levar aquilo numa boa e de repente entram todos os desafios. E numa empresa não é diferente. Quando começa uma empresa, começam os desafios dessa empresa. Só que quando você entra nesse processo de dar vida à sua empresa, se você não planeja e você não entende as fases que a sua empresa vai ter, provavelmente a sua empresa vai viver aquilo que nós falamos no início desse vídeo. Você talvez vai ser a padaria, o chaveiro, o mercado, o cabeleireiro, que ficou aqui, começou e permaneceu ali. Por quê? Porque você não entendeu, né, que existe uma fase inicial que você precisa respeitar, que é a fase de introdução no mercado, a fase que as pessoas vão te conhecer, vão conhecer o seu produto, vão conhecer o seu negócio. E nessa fase você precisa ter um tipo de estratégia. Só que depois que você começa a pagar as contas, vamos pensar dessa forma, até porque normalmente o que uma pessoa que começa um negócio, ele quer? Ele quer pagar as contas. Ele quer ter um horário mais flexível, embora, né, existem várias questões aí, mas isso é para um outro momento, tá? Mas a pessoa, ela começa, ela quer o quê? Pagar as contas, né? Ela quer ter o ponto de equilíbrio dela, ela quer poder comprar e vender e não ficar devendo nada para ninguém e não colocar o dinheiro do bolso no negócio. Ótimo! Isso é uma meta saudável. Só que se você não tiver metas de crescimento, o que vai acontecer? Você vai ter você vai ficar apático, você vai ficar estabilizado, engessado aqui. E o que vai acontecer? As outras empresas do mesmo ramo, seus concorrentes, que entenderem esse processo, vão dominar o mercado que você poderia estar atuando. Então, é muito importante a gente entender, quando nós falamos de empresa, nós estamos falando de um organismo vivo. E um organismo vivo, existe uma regra. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Isso serve para tudo. Então, esse crescer, né, ele pode ser no desenvolvimento. Esse crescer aqui, nós podemos dizer que ele pode ser um crescer em vendas, quantitativo, mas ele pode ser um crescer qualitativo. Você pode usar a sua fase inicial, né? A gente costuma usar um nome bonito, né? Que é uma licença poética para errar. Muitas pessoas não entendem que na fase inicial de um negócio é hora de aprender sobre o seu negócio. Então, de repente, você tem uma papelaria e aí você acabou de abrir a sua papelaria, é hora de aprender. E não tenha como meta, você pode ter a meta apenas de cumprir, né, com os seus compromissos financeiros, mas se você não olhar mais longe, você vai ficar para trás. Porque vão aparecer concorrentes, vão aparecer outras pessoas. Então, mesmo quando você começa um negócio, é muito importante você pensar em crescimento, você pensar aonde você quer chegar.
Isso não é muito normal, sabe por quê? Porque as pessoas, elas não têm como cultura o estudar o crescimento. Ela quer trabalhar em função de problema. Então, as pessoas que querem aprender sobre o mercado para crescimento são poucas. E isso é um pouco assustador, porque as pessoas, elas se contentam em ter pouco e não serem feitas para crescer. E eu quero desafiar você, que é um pequeno empresário, você que talvez vai fazer parte desse número das 8 milhões, né, de pessoas que estarão abrindo aí uma empresa até o final do ano. Talvez você abriu um negócio e você não respeitou a sua fase de maturação. Nessa fase de maturação, talvez os números não vão fechar e você tem que estar preparado para isso. E é por isso que é muito importante a gente fazer algo que acontece antes, literalmente antes dessa fase de inauguração, dessa fase de inserção no mercado, que é a lição de casa, né, gente? É fazer o enxoval do bebê, é aprender sobre o negócio. No Causa Mortes do Sebrae, um documento muito interessante que o Sebrae lançou com mais de 2.800 empresas, avaliando as empresas que fecharam. Um dos motivos que fez com que as empresas fechassem, nós não estamos falando nem de crescimento, nós estamos falando de morte, causa mortes, é justamente porque as empresas não estudaram o seu mercado. Então, antes de você abrir uma empresa, talvez você está nessa fase, talvez você está até indeciso se abre ou não abre, está com medo de abrir, mas se você estudar o seu mercado antes, né, tire um período, um tempo para você estudar esse mercado. Existem várias maneiras que você pode fazer isso. Você pode colocar o ramo de atividade que você quer trabalhar lá no YouTube, você pode colocar um problema que o seu produto vai resolver lá. E aí você vai começar a identificar e aprender sobre o seu mercado. Agora, lembre-se que nós falamos na nossa aula passada, é óbvio que você vai ter concorrência, mas não é porque você tem concorrência que você não vai lançar o seu produto. Você precisa entrar no mercado entendendo o seu momento. Ninguém nasce grande. Nenhuma empresa nasce grande. Normalmente as empresas nascem pequenas. Quem nasce grande é uma anomalia, como a gente fez essa comparação com um bebê, né? Um bebê que nasce de 7, 8 quilos, ele provavelmente vai ter algum problema de saúde. E de modo geral, as empresas elas nascem pequenas. Pode acontecer de empresas já nascerem grandes porque esses empreendedores já têm um histórico, né, de lançamento de empresa, eles já erraram. Sabe que eu estava vendo essa semana uma matéria dizendo que no Vale do Silício, quando eles vão escolher algumas pessoas para trabalhar ou algumas startups para avaliar, eles avaliam se aquela pessoa ela teve pelo menos 2 fracassos na vida dela. Por quê? Porque esse fracasso vai demonstrar que ela não é uma pessoa que não desiste. E para você sair daqui, para você crescer, você precisa entender que você vai precisar romper algumas coisas. Você vai precisar primeiro romper com os seus medos. Porque a gente não tem que romper com medo apenas para abrir um negócio, né? Porque dá uma insegurança, dá um medo sim. Afinal de contas, é muito mais cômodo você ter um salário no final do mês. E aí tá tudo certo. Mas até que ponto que isso vai trazer a sua realização? Até que ponto você vai poder compartilhar daquilo que você tem recebido e de repente não é nada disso que você sonha para a sua vida? Então, que a gente já comentou, de repente esse seja o seu sonho também. E aí você começa esse produto aqui, mas hoje eu quero te desafiar a sair da fase inicial. Se prepare para a fase inicial. Aproveite a fase inicial, mas a partir do momento que você nasceu, a partir do momento que a sua empresa começa a quitar com seus compromissos, ela começa a ter uma vida própria, é hora de você pensar em crescimento. E quando talvez a sua empresa ainda não está se pagando, você vai precisar criar uma metodologia, você vai precisar criar algumas maneiras, algumas ações para que essa empresa possa se pagar. E aí, isso é uma coisa que a gente vai falar também daqui a pouco, não hoje, né? Mas outro dia. Mas aí é hora de você pensar no crescimento. E quando minha empresa crescer? Sonhe. O sonho é a mola que impulsiona qualquer negócio. Mas, além disso, você precisa de métodos para te ajudar. Quando uma pessoa, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, uma pessoa, ela quer aprender a tocar violão e ela fica lá, né? Tentando aprender. São poucas as pessoas autodidatas o suficiente para aprender sozinho e dar sequência sozinho. Mas mesmo os autodidatas, quando eles querem ir para outro nível, eles vão precisar de um método. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Você vai precisar
de um método para você crescer. E depois que você crescer, você vai chegar na maturidade. Agora, quando você chegar na maturidade do seu negócio, e nós estamos falando de maturidade, de repente é aquilo que você deseja. Agora, essa maturidade, para você, ela pode ser dentro do seu ramo de atuação apenas um crescimento. Talvez você está sonhando pequeno demais, talvez você, por poucas pesquisas, por não se desenvolver, por não aprender, o seu momento de maturidade pode estar aqui. E de repente você tem tudo isso de mercado para você ganhar. E como você não está aproveitando esse mercado, o seu concorrente está aproveitando, está nadando de braçada no oceano azul, que é o que a gente falou numa aula anterior. Então, dentro desse ciclo de vida, quando você está aqui na maturidade e você não toma nenhuma ação para continuar se desenvolvendo como empresa, o que vai acontecer é que a empresa pode sim ter um declínio. Uma prova disso são várias empresas que deixaram de existir no decorrer dos anos, produtos muito bons, né? Eu acho que não tem como não citar a Kodak, né? Kodak é uma empresa que trabalhava no ramo de fotos e filmagem e era uma referência, ela tinha mais de 50% do mercado mundial. Você tem noção do que é isso? Pois é. E o que aconteceu? Eu não sei se você sabe, tem pessoas que falam, ela não se preparou. Deixa eu contar algo para você. Quando eu estava estudando a respeito disso, quando eu estava estudando a respeito da Kodak, e a gente fala isso no nosso curso, eu descobri uma coisa muito interessante, que um dos engenheiros da Kodak trouxe para um dos diretores um dos primeiros protótipos de câmera digital. E sabe o que ele falou? Leva isso para lá, por favor. Por quê? Porque a Kodak, você tirava foto, naquela época ela vendia os filmes, ela tinha os laboratórios, você tinha que imprimir as fotos, então ela dominava o mercado. Quando ela olhou para aquilo, ela falou, vou perder mercado. E o que aconteceu? Ela não fez e outros foram lá e fizeram. E a Kodak tentou entrar no mercado depois, mas já era tarde demais. Se nós estamos falando isso de uma gigante, de uma empresa tão grande como a Kodak, você imagina o que pode acontecer com qualquer outra empresa. E você não precisa pensar que isso só vai acontecer com os grandes. Não, a gente precisa entender que o mercado muda porque as pessoas mudam. Independente do ramo de atividade que você possui, de alguma maneira ele envolve pessoas. Então, a sua empresa, se você não tomar cuidado, se você não estiver estudando, se você não estiver avaliando o mercado, a sua empresa, o seu cliente e você mesmo, ela pode sim entrar em um declínio também. E aí, de repente, você fala, poxa, mas eu conheço, né? O seu Zé lá, ele já tem há 20 anos a padaria. Pois é. E o que vai acontecer quando o seu Zé morrer? O que vai acontecer se o seu Zé ficar doente ou ele desistir do negócio? Aquele negócio, ele não existe. Não vai existir mais. Quando você quer fazer uma empresa feita para crescer, você precisa construir algo que é acima de você, que não pode depender de você. Existem muitos microempreendedores, muitas pessoas que começam o seu negócio e o negócio é totalmente focado na pessoa. Ela não tem direito de ficar doente, porque a empresa para, né? Ela não pensa num crescimento, ela não pensa em algo mais, porque aquilo para ela tá bom. E eu quero te deixar inconformado hoje. Hoje eu quero falar para você, é hora de você sair da fase do nascimento. É hora de você sair da fase inicial do seu negócio e você pensar em crescer. A sua empresa foi feita para crescer. Existem métodos, sim, é hora de você pensar nisso. Nós estamos aqui, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nós estamos no final de agosto. Nós temos poucos meses para terminar o ano de 2019 e eu quero incentivar você a pensar, a estabelecer metas para o seu crescimento como empresa para 2019 e 2020. 2019 sim, porque a gente ainda tem alguns meses. E também pensar aí em 2020. E eu quero deixar uma deixa para você, o seu negócio, ele vai ser do tamanho que você for. O seu sucesso, ele vai acontecer à medida que você cresce. A sua empresa vai crescer à medida que você cresce. Porque numa MEI, né, numa microempresa individual, o que acontece é que uma microempresa, e isso vai acontecer também em outras fases do negócio, o dono da empresa e a empresa são uma coisa só. Assim como o nosso organismo não separa, né, as nossas emoções do nosso físico. Quantas vezes você está aí com uma dor de cabeça imensa e você faz um monte de exames e depois descobre que era de fundo emocional? O nosso organismo ele não faz essa separação e a empresa também não faz essa separação. Para uma empresa, o dono da empresa e a empresa são uma coisa só. Então, se você quer que a sua empresa cresça, você tem que ser o primeiro a crescer.
Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e eu quero desafiar você a não permitir que a sua empresa entre em declínio e também não permitir que a sua empresa fique nessa fase aqui, nessa fase inicial. É hora de avançar. Isso vai te desafiar, sem dúvida nenhuma, mas enfrenta esse medo aí e vamos para um próximo nível, tá bom? Se você gostou da aula, compartilha, siga a gente aí nas redes sociais, esses vídeos estão aí disponibilizados em várias plataformas e você pode assistir, compartilhar e eu tenho certeza que ele vai ser uma inspiração. Como eu disse no início, o caminho do empreendedor, principalmente na fase inicial de um negócio, ele é bem solitário e aí, para você não caminhar sozinho, quando você vê esse tipo de material, você tem que aproveitar e você tem que usufruir dele. Veja e reveja esses vídeos quantas vezes forem necessários, porque a repetição ela vai te ajudar nesse processo de aprendizado e vai te levar para um próximo nível. Uma ótima semana, uma semana de crescimento, porque a sua empresa foi feita para crescer.